Saudações a todos. Recordando, como sempre, a importância dos tempos que vivemos, os tempos do Consolador, porque o Consolador prometido por Jesus veio exatamente no tempo certo, quando as trevas se fariam mais densas, ele enviaria o Consolador. E assim foi feito, E o Consolador, que na verdade é a revivência, e não poderia ser outra coisa senão a revivência dos ensinamentos de Jesus, aliás, dos ensinamentos do Cristo, Jesus na encarnação, mas é o Espírito crístico, Jesus, o atributo, a condição desse Espírito, que é o nosso Mestre, nosso Senhor. No Livro dos Espíritos nós temos que ele é o nosso modelo, o nosso guia, Então, os seus ensinamentos foram revividos, interpretados com mais clareza através da doutrina, que não tem linguagem figurada, de uma forma clara, alcance do entendimento de todos. E pensando então nesses tempos que vivemos, nessa necessidade tão grande que temos que estar vibrando pela paz entre todos, pela paz na Terra, nesse nosso planeta abençoado, pela paz em todos os lares, em cada coração. Então, nesses tempos difíceis que vivemos, e muito temos falado sobre esta questão, eu me lembrei de tema já visto, buscando primeiramente ali no capítulo 41 do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, o primeiro livro de André Luiz, trazido por Chico Xavier, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E no capítulo 41, André Luiz nos relata que nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia tão destruidora nos círculos da carne quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o terror de que se possuíam. Então, em setembro de 1939, na colônia Nosso Lar, como em todos os outros pontos ligados ao nosso planeta Terra, em todas as outras colônias ligadas ao nosso planeta Terra, soou o clarim. Então ele fala num determinado ponto: inesquecível clarim que se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Então, em setembro de 39, portanto, há poucos dias, a Segunda Grande Guerra Mundial começou em agosto, Passado ali aqueles primeiros dias, certificou-se de que a guerra seguiria, Então, foi tocado o clarim. O clarim é um alerta. E é importante que entendamos, tomando a ideia do Consolador, que ele veio justamente nos tempos de transição. Nós sabemos que o Consolador teve todo um processo de preparação que culminou com o advento do Espiritismo, que tem como marca a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, nós temos lá, em 1857, temos lá a primeira edição
do Livro dos Espíritos, portanto, como marca do início do Consolador. E veio justamente em 1857, já preparando para os momentos mais difíceis que a humanidade enfrentaria. E vivemos, né? É tido como um marco dessa transição já a Primeira Guerra Mundial, né? Marcando ali esse período de transição que pelas dificuldades todas culminam, né, pelo despreparo, pela crueldade, pelo ódio em cada coração, culmina em guerras, né? E temos ali a Primeira Grande Guerra Mundial, já falada lá no Apocalipse, né, por João. E estamos agora vendo que os clarins tocaram em setembro de 1939. E buscando, então, também um outro ponto que sempre nos recordamos para tentar entender esses momentos tão difíceis que vivemos e tentar buscar mecanismos para que consigamos nos manter em equilíbrio, nós vemos no livro Obras Póstumas, quando Kardec coloca uma mensagem que é trazida, né, por um médium em estado sonambúlico, como ele fala, e em 26 de abril de 1866, em Paris, em casa do senhor Le Marie, e a médium, tá aqui abreviado o nome, né? Então, é a regeneração da humanidade em que foi dito por esse espírito, entre outras coisas. A maior parte, infelizmente, não ouvindo a voz de Deus nesses momentos em que somos chamados, né? Persistirá na cegueira, e esta resistência marcará o fim do reinado desses infelizes por lutas tremendas. No desvairamento, correrão para a sua perda, provocarão a destruição que produzirá uma multidão de flagelos e calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da nova era. E como, se a destruição não caminhasse com bastante rapidez, ver-se-ão os suicídios multiplicarem-se numa proporção inaudita até entre as crianças. Jamais se terá visto tão grande número de loucos, pobres desgraçados que são riscados antes da morte do número dos viventes. São estes os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se realizará pelo encadeamento de circunstâncias, sem que, como já dissemos, sejam derrogadas nem de leve as leis da natureza. Então, nós sabemos que tudo que estamos vivendo, que estamos presenciando, que estamos sentindo, faz parte deste contexto, destes tempos, né? E se o clarim foi tocado, lembremos que no Apocalipse de João, ele fala do toque das trombetas, ele fala dos últimos ais, que anunciariam, que seriam os sinais dos tempos, né? Então, o clarim foi tocado na colônia Nosso Lar, e entendo que em muitas outras, né? Todas ligadas, as que são ligadas aqui ao planeta Terra, anunciando a necessidade de se colocarem a postos pela situação dolorosa que a Terra viveria. E vemos também no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, já vimos no início de 21 esse capítulo, mas eu estava me lembrando aí de toda essa situação, e vamos ver novamente o primeiro capítulo desse livro, que foi escrito em 2020. Durante 2020, essa psicografia chegou, né, através do Divaldo, e o livro foi editado em novembro de 2020, né? E nesse primeiro capítulo, nós temos... Eu vou pegar o capítulo inteiro
porque não vai dar tempo, mas continuaremos no próximo áudio da semana, para que o capítulo todo seja visto, né? Isso é importante. São detalhes que devemos prestar atenção, que nos ajudarão a compreender os momentos que vivemos, ao mesmo tempo que essa confiança que parte dos corações amorosos podem nos trazer muitas esperanças para que essa transição se efetive, para que não tarde mais essa mudança, né? Então, o primeiro capítulo, os clarins anunciadores. De nossa comunidade, olhávamos o planeta terrestre, que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. Em volta a regular distância, podíamos ver as paisagens siderais e o astro-rei na pujança da sua luz, tentar vencer a pesada camada que se assemelhava a nuvens anunciadoras de tempestades. Uma vez ou outra também, observávamos tormentas que desabavam entre relâmpagos velozes em dança macabra e trovões ensurdecedores sob o comando de venerandos guias espirituais do amado planeta, em tentativas de diluir as condensações mórbidas acumuladas. Após verdadeiros vendavais que arrebatavam as massas escuras, podia-se ver algo da natureza exuberante do orbe terrestre, voluteando em torno de seu eixo e do Sol. Então, essa comunidade da qual Filomeno de Miranda olhava o nosso planeta, né? Eles estavam ali se preparando para vir à Terra, essas equipes que viriam à Terra auxiliar nos processos pelos quais a humanidade passaria, né? E continuamos passando. Então, são equipes e equipes que se desdobram para nos auxiliar nessa transição. Continuando. Animávamos-nos em nossas conversações, mas logo depois de algum tempo, nuvens carreadas de eletricidade volviam a encobrir o gigante solto no ar. Naquela noite especial de setembro, após ouvidos os clarins que ecoaram por toda a parte, né? Então, em setembro, ecoou novamente os clarins, anunciando mais uma situação muito difícil que nós, humanidade da Terra, passaríamos. Situações difíceis, mas cujo objetivo é o bem, né? É o burilamento dos nossos sentimentos através das experiências. Então, naquela noite especial de setembro, após ouvidos os clarins que ecoaram por toda a parte, reunimos-nos em um imenso anfiteatro sem teto que nos permitia ver o turbilhão de astros bailando na luz que emitiam e na sinfonia inimaginável que produziam, como se fosse um mágico espetáculo celestial. Os grupos de espíritos reuniam-se nos arredores do majestoso edifício, aguardando a conferência do administrador da nossa esfera e os visitantes que haviam chegado de uma colônia congênere. A suave brisa perfumada pelas flores miúdas que desenhavam maravilhosos conjuntos coloridos nos jardins em volta, envolvia-nos em doce paz, embora se pudesse perceber a preocupação geral nos semblantes sérios e um pouco assinalados pelos sulcos típicos da tensão nervosa. Às 20 horas, todos estávamos sentados nos confortáveis degraus do belo edifício quando chegou a comissão que acompanhava o nosso administrador-chefe. Um silêncio especial envolveu a multidão que se adensava em expectativa.
Ao redor de larga mesa, colocada numa face da sala, sobre ligeira elevação que lhe dava destaque, com arranjos florais majestosos, sentaram-se os responsáveis pela atividade e os visitantes ilustres num total de 10 entidades. Uma suave melodia em tom gregoriano tomou todo o ambiente, no qual brilhavam no ar pequeníssimas estrelas. Uma unção espontânea envolveu-nos a todos, dominados pelas emoções superiores, e lágrimas inesperadas umedeceram-nos os olhos. Nosso administrador, o irmão Antúlio, que era responsável pela nossa comunidade, ergueu-se e, com significativa ponderação, deu início à solenidade. Saudou os visitantes e a todos nós, logo aduzindo: então, ouçamos palavra por palavra, sentido por sentido, estejamos atentos, porque é um ensinamento valioso que traduz tudo o que vivemos. E, consequentemente, esse conhecimento deve nos levar à vontade de mudar o nosso coração e dar um rumo saudável aos nossos pensamentos. Então, vamos lá. Nesta manhã, então é o irmão Antúlio que fala. Nesta manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins anunciadores e a sua música melancólica, informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Iniciava-se com dores infinitas que já vinham assinalando a cultura e a civilização com sucessivas guerras locais, devastadoras e alucinados programas de divertimentos extravagantes quanto grosseiros. A drogadição vinha há décadas consumindo a juventude e os vícios degradantes dominavam a sociedade que combatia a família, a educação, a saúde e os meios de dignificação humana. O bafio pestilento, exteriorizado pelo materialismo dominador das massas, zombava de Deus, na condição de mito superado, e a figura de Jesus e sua doutrina, como as personagens dos seus dias que o acompanhavam, sendo objeto de escárnio e desdém. Em nome da arte e da cultura, vivia-se a bacanal em toda parte, com a anuência das autoridades ou por elas estimulada, e graves transtornos de conduta formavam uma sociedade desarrazoada e venal. Os valores éticos, a princípio surdamente, depois vulgarizando através dos veículos de comunicação tradicional e virtual, eram anulados como castradores da liberdade, e a necessidade de igualdade com as minorias de todos os aspectos favorecia a libertinagem desmedida. Pessoas cultas e aparentemente sensatas de repente sentiam necessidade de quebrar os limites, a que denominavam como tabus, e desnudavam-se em nome da nova ordem, animalizando mais o ser humano e humanizando os animais. Disparates de toda espécie tornavam-se motivos de brigas intérminas, e qualquer postura de equilíbrio era vista como remanescente da chamada decadência do comportamento ultramontano. Os jogos políticos atingiam as mais chocantes aberrações de furtos e roubos, predominando o cinismo de criaturas declaradas sem honra em face dos crimes cometidos e divulgados. As universidades negavam a finalidade
para a qual foram edificadas pelas civilizações transatas, dominadas pelos revolucionários perversos que os políticos insanos colocavam para desviarem a juventude, seduzindo com programas ateus e depravados, em que os instintos primitivos eram exaltados até a consumpção das energias devoradas pelos interesses de corruptos e corruptores. Sentia-se no ar em toda parte que algo iria acontecer, porque a decadência moral e intelectual havia chegado à situação insustentável. Então, o tempo não permite que continuemos o texto, mas continuaremos no áudio da semana e fica mais uma vez para nossa reflexão este novo clarim que foi tocado em setembro. São clarins que são tocados, né, para alcançarem ali as diversas regiões. São clarins que foram tocados em setembro de 2019, alertando a humanidade para essa transição, pelas situações que ela viveria para que se efetive essa transição. O tempo já se passou depois disso e sabemos que não conseguimos tirar da pandemia que teria que ter nos norteado mais no bem. Parece que aos poucos ela vai sendo esquecida no sentido de que a fragilidade do nosso corpo, né? Parece que ainda não conseguimos perceber esses sinais, esses toques, né? De que somos espíritos imortais, mas que o nosso corpo físico é frágil e retornaremos. Hoje, amanhã, mais um pouquinho, retornaremos e daremos conta daquilo que estamos fazendo, das nossas experiências. Que tenhamos ouvidos de ouvir esses clarins, nos alertando para que não andemos descuidados. Então, que fiquemos em paz. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos seguir com o nosso estudo do livro As Dores da Alma. Vamos começar no capítulo Crítica. Karmas são estruturados não somente sobre nossos feitos e atitudes, mas também sobre nossas sentenças e juízos, críticas e opiniões. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 42, o mestre propõe: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Por projeção psicológica, entende-se a atitude de perceber nos outros, com certa facilidade, nossos conflitos e dificuldades, com recusa, no entanto, de vê-los em nós mesmos. Dependendo do grau de distorção que fazemos dos fatos para atender a nossas teorias e realidades, é que se inicia em nossa intimidade o processo da paranoia. Os paranoicos possuem uma característica peculiar: relacionam qualquer acontecimento do mundo consigo mesmos, ou melhor dizendo, desvirtuam a realidade dos fatos, trazendo para o nível pessoal tudo o que ocorre em sua volta. Quanto mais conscientizada for a criatura, tanto mais entende a ordem das coisas e mais as questionará em seu simbolismo. Estar perfeitamente harmonizado e centrado em tudo o que existe é o requisito primordial para atingirmos a plenitude da vida. Tudo o que criticarmos veementemente no exterior, encontraremos em nossa intimidade. Isso nos leva a entender que o ambiente em que vivemos é, em verdade, um espelho, onde nos vemos exata e realmente como somos. Se na exterioridade
algo de inoportuno estiver ocorrendo conosco ou chamando muito a nossa atenção, é justamente porque ainda não estamos em total harmonia na interioridade. Significa que devemos analisar melhor e estudar ainda mais a área correspondente ao nosso mundo íntimo. Vejamos o que dizem os embaixadores do bem sobre quem analisa os defeitos alheios. Essa é a questão 903 do Livro dos Espíritos. A culpa em estudar os defeitos alheios, se é com o fito de os criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornar de superior. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso. Todas as maldades e eventos desagradáveis que visualizamos fora são somente mensageiros ou intermediários que tornam consciente a vossa parte inconsciente. Tudo o que realmente estamos vivenciando no presente é tudo aquilo que estamos precisando nesse momento. Lemos a respeito de um assunto e logo atraímos criaturas que também se interessam pelo mesmo tema. Impressionamo-nos com um artigo de revista e logo em seguida, sem nunca comentar esse fato com ninguém, aparecem pessoas nos presenteando com livros que abrangem essa matéria. Esse encadeamento de fatos ou elos do acaso tem sua razão de ser, pois se baseia na lei das atrações ou das afinidades. Portanto, todo conhecimento, informação, acontecimento ou aproximação de que verdadeiramente precisamos, por certo, vivenciaremos. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Nossas afirmações diante da vida retornarão sempre de maneira inequívoca. Karmas são estruturados não somente sobre nossos feitos e atitudes, mas também sobre nossas sentenças e juízos, críticas e opiniões. Os efeitos sonoros do eco são reflexões de ondas que incidem sobre um obstáculo e retornam ao ponto de origem. Analogamente, poderemos entender o mecanismo espiritual de funcionamento da lei de ação e reação em nossas existências. Atos ou palavras repetidas sucessivamente voltarão ecoando sobre nós mesmos. São veredictos resultantes de nossas apreciações e estimativas vivenciais. Todas as nossas suspeitas sistemáticas têm raízes na falta de confiança em nós mesmos e não nos outros. Por isso, se criticamos o comportamento sexual alheio, podemos estar vivendo enormes conflitos afetivos dentro do próprio lar. Se tememos a desconsideração, é possível termos desconsiderado alguma coisa muito significativa dentro de nossa intimidade. Se desconfiamos de que as pessoas querem nos controlar, provavelmente não estamos na posse do comando de nossa vida interior. Se condenamos a hipocrisia dos outros, talvez não estejamos sendo leais com nossas próprias vocações e ideais. Projetar nossas mazelas e infortúnios sobre alguma coisa ou pessoa não resolve a nossa problemática existencial. Somente quando reconhecermos nossas traves,
dispositivos interiores que limitam nossa marcha evolutiva, é que poderemos ver com lucidez que realmente são elas as verdadeiras fontes de infelicidade, que nos distanciam da paz e da harmonia que tanto buscamos. O crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional. Os dicionários definem crítica como sendo um exame detalhado que visa a salientar as qualidades ou os defeitos do objeto a ser julgado. É comum encontrarmos alguém criticando o trabalho de outro, sem tê-lo vivenciado pessoalmente, isto é, desaprovando o que nem sequer tentou fazer. Tudo isso faz parte da incoerência humana. A crítica nociva é característica de indivíduos que não realizam nada de importante, não enfrentam desafios nem se arriscam a mudanças, ficam sentados, observando o que as pessoas dizem, fazem e pensam, para depois filosofar improdutivamente sobre as realizações alheias, usando suas elucubrações dissociadas do equilíbrio. As discordâncias são perfeitamente saudáveis e normais, desde que estejam fundamentadas em fatos concretos e não nos vapores das suposições ou das projeções da consciência. Há quem diga que a crítica é profissionalizada por ser um meio fácil e rentável para destacar os incapazes e inabilidosos, tornando-os pessoas importantes e formidáveis, porém, não por muito tempo. Os verdadeiros realizadores deste mundo não têm tempo para censuras e condenações, pois estão sempre muito ocupados na concretização de suas tarefas. Ajudam os fracos e inexperientes, ensinando os que não são talentosos, em vez de maldizê-los. A crítica pode ser construtiva e útil. Cada um de nós pode livremente optar entre o papel de ironizar e o de realizar. A crítica pode ser empregada como forma de inocentar-nos da responsabilidade de nossa própria ineficiência e de atribuir nossas frustrações e fracassos aos que realmente são criativos e originais. Em verdade, para se viver com equilíbrio mental, emocional e social, é necessário, acima de tudo, respeitar os direitos dos outros, assim como queremos que os nossos sejam respeitados. De acordo com o pensamento da espiritualidade maior, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais. Essa é a questão 877 do Livro dos Espíritos. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. As represálias evidenciadas nessa questão podem ser consideradas como as desforras ou as vinganças que comumente os indivíduos fazem através de críticas, injúrias, sátiras e depreciações. Nesse tema, é oportuno ressalvar que, em muitas ocasiões, em decorrência das emoções patológicas, é perfeitamente possível pessoas sentirem-se humilhadas, vendo atitudes de arrogância e insulto onde não existem. No mundo interior dos críticos implacáveis, pode existir uma intimidação, originalmente adquirida na infância, em virtude da autoridade
e a ameaça dos pais. Vozes do passado ecoam em suas mentes, solicitando insistentemente que sejam pontuais e infalíveis, exatos e bem informados, super responsáveis e controlados. As exigências do pretérito criaram-lhes um padrão de comportamento mental caracterizado por constante cobrança e acusação, fazendo com que projetem tudo isso sobre os outros. O medo de cometerem erros e o fato de desconfiarem de si mesmos conferem-lhes uma existência ambivalente. Vivem ao mesmo tempo entre a sensação de perseguição e a de superioridade. Além do mais, quem critica imagina-se sensacional e em vantagem. Desesperadamente observam e desconfiam de si mesmos. Exteriorizam e transferem toda essa sensação de autoacusação, condenando os outros. Essa operação emocional funciona como uma válvula de escape, a fim de compensar a autoperseguição e aplacar as cobranças convulsivas do seu mundo interior. Os críticos são especialistas em detectar e resolver os problemas que não lhes dizem respeito, mas, contrariamente, possuem uma grave dificuldade em aceitar a sua própria problemática existencial. A lei divina nos dá o livre arbítrio para escolhermos e concretizarmos nosso programa de aprendizagem, ou seja, livre opção para elegermos o caminho a ser percorrido, para expandirmos nossa consciência. O plano de instrução nos oferecerá duas possibilidades básicas, a saber, a aprendizagem consciente e a inconsciente. A aprendizagem consciente é aquela em que estamos prontos para agir e resolver as coisas, mediante uma assimilação atuante ou uma participação voluntária. A aprendizagem inconsciente é a que entrará em vigor automaticamente quando desprezamos conscientemente a resolução e compreensão do nosso roteiro de instrução. Em resumo, o sofrimento sempre entra em ação quando não aprendemos espontaneamente. O crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional. Portanto, sua possibilidade de integralizar novos conceitos e experiências é quase nula. Quanto mais ele projeta a culpa e a acusação ao mundo exterior, recusando cumprir sua aprendizagem conscientemente, mais sofrerá com os reflexos de suas atitudes. Jesus Cristo, conhecendo os traços de caráter da humanidade terrena em evolução, advertiu-os: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Passagem em Marcos 7, 4 e 15. A tendência em julgar e criticar os outros com intenção maldosa recebe a denominação de malícia. Em outras palavras, o indivíduo nessas condições vê os outros com os olhos da própria maldade. E para fechar esses esclarecimentos, eu vou ler uma orientação de Emmanuel do livro Caminho, Verdade e Vida. Façamos nossa luz. É o capítulo 180. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A passagem de Jesus em Mateus 5, 16. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos, na crosta planetária, é limitado o círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra.
A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade, que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Uma boa semana a todos.